Paz, igreja. Bom dia. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristiano, como o apóstolo falou. Eu e minha esposa lideramos a igreja lá, Ágape de Taubaté, mas eu sou daqui de Ubatuba. Estou aqui na Ágape desde 2004, fui para Taubaté em 2008. Então, é uma honra para mim e, ao mesmo tempo, estou meio nervoso, porque já aprendi tantas coisas vindas do Senhor, de homens de Deus que estavam aqui nesse lugar, nesse púlpito, e realmente é uma honra para mim poder estar compartilhando a palavra de Deus hoje aqui com vocês. Amém? Então, sem mais delongas, hoje, creio que o Senhor gostaria de... Pode se assentar, irmãos? Desculpa. Creio que o Senhor gostaria de trazer para nós, no dia de hoje, falar a respeito um pouquinho de humildade. Amém? Queria começar no capítulo 4 do livro de Tiago, se puderem abrir. Tiago 4. Versículo 6. Amém? Tiago 4, 6 diz assim: Antes ele nos dá uma graça maior, portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Quando a gente fala a respeito de humildade, precisamos também falar a respeito do orgulho, amém? Que é basicamente o oposto da humildade. O orgulho, a soberba, e a gente vê na palavra do Senhor que realmente é algo muito sério, porque aqui fala que Deus, ele resiste aos soberbos, amém? Deus, ele realmente, é como se a gente quisesse, sendo soberbo, ir até o Senhor e ele resistir a nós. Então, a humildade é algo extremamente importante para a nossa caminhada diária com Deus, para podermos, em nome de Jesus, recebermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então precisamos verdadeiramente lutar contra o orgulho, lutar contra a soberba, lutar para sermos humildes diante do nosso Senhor. Amém? Então, vamos ver na palavra aqui, aí no capítulo 4 mesmo, versículo 13, alguns exemplos realmente de como o Senhor deseja que a gente venha agir. Amém? Agir sendo humildes e aquilo que realmente Ele... como ele trata, né, a respeito dessa questão. Tiago 4, versículo 13. Amém? Diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Aqui é algo tremendo para a gente também entender qual que é o nosso tamanho, qual que é a nossa... como que somos nós diante da grandeza do Senhor, diante da majestade dEle, diante do poder dEle. Nós somos simplesmente como vapor, que hoje está aqui e amanhã não existe mais. Diante da existência de Deus, que Deus é um Deus eterno, realmente nós somos como um vapor. E por que eu estou trazendo isso? Isso é para nos ajudar a reconhecer verdadeiramente o nosso tamanho diante dEle e a nossa necessidade de estarmos diante da presença de Deus, de estarmos dependendo dEle, clamando pela ajuda dEle, clamando pelos milagres dEle, porque realmente nós não somos nada, não conseguimos nada, não merecemos nada. Tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo vem dEle. Amém? Indo lá em 1 Coríntios, Deus é tão maior que a gente. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz assim, 1 Coríntios 1, 25, Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, nosso Deus é perfeito, é eterno, e realmente não tem nada nele que seja pior do que nós, ou nada em nós, o melhor que nós podemos dar não chega realmente aos pés do nosso Senhor.
Então a gente precisa se colocar diante do Senhor com uma postura de reverência a Ele, uma postura de humildade, porque Ele é digno e Ele sempre vai ser digno, e nós sempre vamos ser aqueles que precisam, que carecem da graça e da misericórdia dEle. Então, em nome de Jesus, a gente vem entender isso, que muitas vezes, por mais óbvio que as situações pareçam, que a nossa lógica, o nosso entendimento, a nossa sabedoria realmente ache que a gente tem que agir de determinada forma, a gente sempre precisa se colocar diante de Deus, porque Ele é quem conhece todas as coisas, Ele que sabe realmente o que precisamos para as nossas vidas, Ele que pode nos guiar no caminho da eternidade, no caminho que nos leva ao propósito que Ele tem para nós. E a nossa sabedoria realmente não é nada se não estivermos junto com o nosso Senhor. Amém? Então, a sabedoria de Deus é muito maior. A loucura de Deus, né, é muito mais sábia do que a nossa própria sabedoria. Vamos ver um outro exemplo em Atos 12. Atos 12, versículo 21. Perdão, é isso mesmo. Atos 12, 21. Diz assim: no dia marcado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no trono e lhes falava. E o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Pesado, né? Realmente pesado, né? A gente vê um rei em que ele foi glorificado como Deus naquele lugar, e no mesmo instante ele não glorificou a Deus, ele não entregou realmente a glória que era devida ao Senhor, e por isso Deus o feriu, o próprio Deus o feriu, para a gente entender como que é essa resistência que Deus tem aos soberbos, aos orgulhosos, e como a gente precisa analisar a nossa vida, analisar para realmente entender, enxergar se nós não estamos sendo esses orgulhosos e esses soberbos. Porque, em nome de Jesus, eu não quero morrer como esse rei aqui, não. E eu não quero ser resistido por Deus, pelo contrário. Eu necessito que o Senhor realmente me acolha nos braços dEle. Eu preciso que o meu Senhor realmente derrame a graça dEle sobre a minha vida, senão eu não vou ser nada. Eu não sou nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Amém? Então, isso são alguns exemplos do que a palavra fala, né, a respeito da humildade e da soberba. Voltando em Tiago, tem algo interessante também a respeito disso, que fala da sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Eu vou ver em uma outra versão aqui, que diz assim. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Tiago 3,13. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Quem aqui gostaria de ser sábio ou mais sábio? Levanta a mão. Eu gostaria. Todos nós. Amém? Então, a humildade é uma chave para isso. A humildade é uma chave. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina no trabalho, dependendo do seu trabalho, né, do que você faça na sua profissão, nós vemos que aquele que é sábio é aquele que pergunta mais, aquele que gostaria realmente de aprender mais coisas, porque quanto mais ele pergunta, logicamente mais ele aprende, mais ele sabe das coisas. Então, quando nós nos colocamos em uma posição humilde diante das pessoas que estão à nossa volta, podem ser, não precisa ser nem nossos chefes, mas as pessoas que muitas vezes estão abaixo de nós na hierarquia
do nosso trabalho, por exemplo, a gente aprende também com essa pessoa, e isso nos torna mais sábios. Mas para a gente fazer isso, perguntar, para a gente realmente se colocar nessa posição, muitas vezes a gente precisa se humilhar. Se humilhar não na forma da gente, sabe, ajoelhar diante da pessoa, por favor, me ensine, não. Mas simplesmente o fato de perguntar, o fato de estar interessado de como a pessoa fez alguma coisa, isso realmente já é uma questão de humildade, porque nós estamos, com aquela pergunta, nós estamos reconhecendo que não sabemos a respeito daquele assunto. Vou dar um outro exemplo. Minha esposa, ela é uma excelente mãe. Ela é uma excelente mãe, mas ela está buscando realmente como ela pode cuidar melhor do nosso filho, e ela é muito sábia por isso, porque ela tem aprendido muitas coisas, ela tem realmente, ela não existe a verdade dela, que ela toma aquilo para si só, e não, vai ser assim que eu vou cuidar do meu filho, e pronto. Não, ela está sempre se perguntando, sempre buscando na palavra do Senhor, principalmente, como realmente cuidar em relação à maternidade, como que ela pode agir, e isso está tornando ela cada vez mais sábia, porque ela reconhece, ela tem sido humilde de reconhecer que diante da palavra de Deus, diante dos ensinos dos homens, pode ser que tenha coisas que ela pode aprender mais, amém? Então, a sabedoria também, como todos nós levantamos a mão, né? A humildade também é uma chave para que possamos ser mais sábios, amém? Eu lembro que uma vez, eu até cheguei para um líder de célula, quando eu tinha célula, muito tempo atrás, eu era jovem ainda, e eu estava buscando as coisas de Deus, tentando fazer as coisas de Deus, só que em determinado momento, eu me achei santo. Eu até falei para o meu líder de célula, poxa, eu estou sendo santo. E aquilo, irmãos, eu aprendi da pior forma, o que é soberba, o que é orgulho. Eu caí, tive uma das piores quedas da minha vida. Eu caí diante do Senhor, e a partir daquele momento eu aprendi, não, eu não posso mais ser soberbo, eu não posso mais ser orgulhoso, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo as coisas que o Senhor deseja para a minha vida, mas de forma nenhuma eu vou ser soberbo, de forma nenhuma eu vou achar que eu sou alguma coisa, eu sempre vou depender do Senhor, eu sempre vou depender da graça dEle. E em Provérbios 16, fala um pouco a respeito disso. Provérbios 16, versículo 18. Isso é bem claro. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, no manual da vida, já tem realmente o que acontece se nós agirmos dessa forma, se nós formos orgulhosos ou soberbos, né? Então, isso tudo precede a queda, precede a ruína. Em nome de Jesus, que sejamos sábios e a gente venha aprender com a palavra do Senhor, analisar os nossos corações, analisar a nossa vida e realmente entender que Deus, a sabedoria dele é muito maior do que a nossa. E entender que por mais que nós estejamos buscando fazer a vontade dele, por mais que o Senhor esteja transformando a nossa vida, a gente realmente sempre se colocar numa posição de humildade, dizendo que o Senhor, sim, está transformando a nossa vida, mas aquele que começou a boa obra ainda não terminou na nossa vida. Ele tá fazendo, a gente precisa, e até Jesus voltar, vão ter muitas coisas que serão necessárias mudar em nossa vida. Amém? Irmãos, isso não significa que a gente não venha, por exemplo, o Senhor, ele derrama sobre nós, sobre cada um de nós, a unção dele, amém? Isso não significa a gente negar a unção que Deus tem derramado em nossas vidas. Então, para aqueles que são, por exemplo, profetas, não é você negar que você é um profeta, não é você negar que você tem uma unção vinda de Deus, é você reconhecer que essa unção vem de Deus, e não é sua ou não é minha. Se eu sou um pastor, não é eu não reconhecer que eu sou um pastor, que eu posso cuidar de vidas, é eu reconhecer que esse dom, essa capacitação, essa unção vem do Espírito Santo. Amém? Então, é ter a nossa identidade bem definida, mas reconhecendo que essa identidade vem do nosso Senhor, Ele que dá a nós, Ele que realmente nos fornece essa identidade para que possamos focar no nosso chamado, humildes diante dEle, reconhecendo que tudo vem dEle, tudo que nós somos vem dEle, tudo que nós fazemos é para Ele, amém? E a identidade,
eu creio que é um ponto chave para realmente conseguirmos andar em humildade diante do Senhor. É um ponto chave. A gente vai ver agora no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 13, que fala a respeito de Jesus, o próprio Senhor Jesus. João 13, versículo 3. Eu acho essa passagem tremenda, tremenda. Amém? João 13, versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Versículo 5. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 3 diz que Jesus, ele já sabia qual era o propósito dele, ele já sabia realmente o que o Senhor tinha, o que Deus tinha para ele, que tinha depositado tudo nas mãos dele. E logo em seguida, nesse versículo, Jesus ele se humilha, ele se coloca na posição de servo, no menor servo da casa, aquele que lava os pés daqueles que estão na casa e se humilha diante dos homens. Então, Jesus ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele ia, ele sabia qual que era a missão dele, e logo em seguida ele se humilha. Por quê? Porque ele já sabia de todas essas coisas. Ele já sabia quem realmente ele era. Ele não tinha preocupação em se humilhar. Ele não tinha preocupação em se colocar como o menor dos servos. Ele não tinha essa preocupação. Então, por isso que eu creio que isso é a identidade, é um ponto-chave para a gente poder realmente se humilhar diante da presença de Deus. Porque de forma nenhuma a gente vai precisar fazer coisas para sermos, como eu posso dizer, para sermos notados ou para provar alguma coisa para ninguém. A gente simplesmente vai se humilhar e continuar sabendo quem nós somos em Deus, quem nós somos para Ele, amém? Então, o conhecimento daquilo que Deus pensa a nosso respeito é fundamental para a gente ser humilde e vencer todo esse orgulho e essa soberba, porque realmente o nosso coração ele é inclinado ao mal, ele é inclinado ao orgulho, ele é inclinado a fazer aquilo que não agrada a Deus, ele é inclinado a achar que a verdade está só em nós. Nosso coração é dessa forma. Por isso temos que vigiar, por isso temos que entender toda essa questão, né? Vamos agora em Romanos 1. A gente vai ver o exemplo também do apóstolo Paulo. Romanos 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Só queria parar nessa parte aqui. Agora, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo 1,15, diz assim: Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a gente viu em Romanos 1 que Paulo, ele sabia para que ele era chamado, para o que ele é chamado, para pregar o evangelho, ele é um apóstolo do Senhor. E aqui em 1 Timóteo, ele fala que ele é o principal dos pecadores, ou seja, ele está reconhecendo que ele precisa da graça do Senhor sobre a vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece a identidade dele, ele sabe que ele precisa da graça do Senhor. E com a gente, de forma nenhuma diferente. Nós vemos o próprio Jesus realmente fazendo isso, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, fazendo isso. Quem somos nós para não fazer isso também? Para não reconhecer a forma que Deus pensa, o que Deus pensa a nosso respeito e também nos humilhar diante do Senhor. Amém? Então, mas exatamente quem Deus diz que quem somos? O que Deus pensa a nosso respeito? Vamos agora para Efésios. Efésios capítulo 1.
capítulo 1, a partir do versículo 3. Presta atenção, irmãos, nessa passagem. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Aleluia! É isso que nós somos em Deus. Nós somos herança. Ele nos abençoou, Ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Ele tem um propósito para a nossa vida em Cristo Jesus. É isso que Ele pensa a nosso respeito. Não é o quão bom nós somos que faz Ele pensar isso a nosso respeito. É porque Ele desejou assim. Ele desejou nos amar. Ele desejou entregar a promessa, o Espírito Santo a nós. Ele primeiramente nos amou. Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Nós ainda sendo pecadores. Nós ainda não conhecemos. Nós ainda não conhecendo a Ele, Ele realmente se sacrificou. Morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é tremendo porque tira o peso, realmente o peso das nossas costas de tentarmos sermos alguma coisa. A gente pode sim se humilhar diante da presença dEle. A gente pode sim realmente reconhecer tudo isso que Ele fala a nosso respeito. Se colocar debaixo da graça dEle e clamar pelo socorro dEle. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que realmente pode nos ajudar no momento oportuno. Ele é aquele que pode verdadeiramente transformar a nossa vida. E através de tudo isso, através dessa identidade que nós temos nele, disso tudo que ele fala a nosso respeito, em nome de Jesus, nós podemos ser realmente cristãos que, não simplesmente pessoas boas, mas pessoas que entendem que o propósito de Deus, entendem que a vontade do Senhor é muito melhor do que a nossa. Que estamos humildes, debaixo da mão dEle, reconhecendo que se o nosso coração deseja alguma coisa, o Senhor precisa estar naquilo, precisa ser também a vontade de Deus, amém? Entender que os pensamentos dEle são muito mais altos do que os nossos pensamentos, amém? Então, irmãos, será que eu e você já sabemos quem nós somos em Deus? Se a gente não entendeu qual que é a nossa identidade, se a gente não entendeu o que Ele pensa a nosso respeito, será que nosso coração não tem se movido de uma forma soberba ou orgulhosa? Isso vale para todos nós, isso vale para aqueles que estão na fé há pouco tempo, para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, tanto para aqueles que estão na fé há muitos anos. Isso vale para todos. A gente realmente sempre precisa estar nessa posição de humildade diante do nosso Senhor. Então, se não sabemos quem Deus se não sabemos quem nós somos em Deus, talvez fique mais difícil de nos humilharmos diante dEle. Amém? Mas se nós já sabemos quem somos em Deus, se nós já temos realmente entendido que somos filhos amados do Senhor, não por causa de obras, nem de obra alguma, mas porque realmente Ele escolheu nos fazer filhos, Ele escolheu nos adotar, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se entendemos tudo isso,
a gente precisa decidir se humilhar diante da mão poderosa do nosso Senhor. A gente necessita fazer isso para que a nossa vida realmente seja guiada pelo nosso Senhor. Amém? Lembrando do primeiro versículo que a gente leu, será que isso tudo realmente é necessário? Será que nós precisamos nos humilhar mesmo diante do Senhor? Lembre do primeiro versículo, que Deus ele resiste aos soberbos. Então, se estamos aqui nessa igreja, num domingo de manhã, eu creio que nós não queremos ser resistidos por Deus. Pelo contrário, nós queremos ser acolhidos por Deus, ser abraçados por Deus. Então, precisamos realmente analisar o nosso coração, para ver se esse orgulho não existe, se esse orgulho não nos está impedindo de realmente, sabe, nos chegar diante do Senhor. Amém? Que a gente venha analisar isso. Irmãos, e para finalizar, João capítulo 3. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. João capítulo 3, versículo 29. Diz assim: a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Quem está falando isso é João Batista. Amém? Então ele realmente tinha um propósito. A palavra do Senhor falava, né, que ele seria a voz do que clama em meio ao deserto. Os profetas falaram a respeito dele. E nesse momento ele entendeu que Jesus precisava crescer e ele diminuir. Ele simplesmente se humilhou, entendeu tudo isso e se humilhou. E Jesus Cristo fala a respeito de João também, que não há homem maior nascido de mulher do que o próprio João Batista. Então João Batista era realmente um homem, sabe, que buscava e fazia a vontade do Senhor, usado por Deus de uma forma tremenda. Mas mesmo assim ele se humilhou, para que ele fosse diminuir e o Senhor crescesse na vida dele. Amém, irmãos? Então, sei que a palavra foi breve, eu sou meio objetivo mesmo, mas que isso fique no meu coração, em nossos corações, a gente compreenda que precisamos sim entender o que Deus pensa a nosso respeito, precisamos conhecer a nossa identidade em Cristo, o que ele realmente, como Ele nos olha, que somos filhos, que somos amados, não pelas coisas que fazemos, mas porque Ele realmente nos olha dessa forma. E desse jeito, dessa forma, vai ser muito mais simples, muito mais fácil a gente se humilhar, se colocar realmente debaixo da mão poderosa do nosso Senhor. Amém? Que isso esteja simples. E um outro alerta, Deus ele resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Que a soberba e o orgulho não venham estar no nosso coração. Senão dessa forma estaremos afastados do nosso Senhor. Amém?